subsídios. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que ainda não são cristãos, sejam bem-vindos. A paz do Senhor para você também, que o Senhor reine no seu coração. Nesta oportunidade, você está passando aqui, você está no canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade nós vamos rascunhar a lição da classe dos jovens, né? Os jovens estão estudando sobre a primeira e segunda carta de Timóteo, e nós vamos estar aprendendo nesta oportunidade, tá certo? Eu recomendo para um aprendizado com um pouco mais de afinco esse livro, um livro interessante da Edições Loyola, não é? Ele vem as cartas pastorais de Paulo até a carta aos Hebreus, muito interessante, é bem conciso, não é? Foi escrito aí por Johan Konix e Marcos Mariano. Johan Konix, ele é da Bélgica, né? Ele é belga, e Marcos Mariano é de Fortaleza, certo? E assim sucessivamente. Então vamos trabalhar um pouco sobre essa questão de ações de graça, né? Essa questão da oração que Paulo ensinara ao jovem Timóteo, né? Os conselhos para as assembleias que Paulo trabalhava dentro das suas tratativas. Então, os primeiros conselhos que Paulo trazia era que se faça orações. Nós vamos estudar um pouco sobre os tipos de orações ou de oração que Paulo pautou aqui: de pregações, intercessão, oração, ação de graça, né? Deprecar ou deprecação é o mesmo que rogar, de pedir, de implorar, tá certo? A palavra denota a mesma coisa. Em primeiro lugar, nós vamos ver que pelos reis, temos que orar pelos reis, pelas autoridades, refere-se simultaneamente ao imperador romano e aos vassalos locais, como os reis herodianos, por exemplo, na Palestina, né? A oração pelos reis é uma prática atestada no Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento também. Êxodo capítulo 6, verso 10, Neemias capítulo 1, verso 11, Salmo 72, versículo 1, Jeremias capítulo 29, verso 7, e no Novo Testamento nós vamos ver Paulo no capítulo 13, versículo 1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. E nos escritos de Lucas também é notório que temos que orar a respeito das autoridades, do império, enfim, é o que está escrito dentro da sacrossanta palavra de Deus, né? Então nós vamos estudar um pouco sobre essa demanda, tá certo? Sobre esse aprendizado que Paulo passou para Timóteo, o jovem Timóteo. Paulo incide que os fiéis pratiquem ação de graça, a oração comum, que é a oração comunitária universal, erguendo as mãos santas, não tendo contaminada nem com ira e nem contenda. Isso que Paulo trabalha, né? Desta maneira, a mais expressiva forma de orar, né? Falando da Assembleia, Paulo dá a orientação para com o modo de como deve se praticar entre participar as mulheres, como as mulheres devem participar. Outro livro interessante que recomendo para esse tema é esse livro aqui, da editora Thomas Nelson, de Pablo Martínez. Esse Pablo Martínez é espanhol, né? E ele vem trazendo lições interessantes aqui, tá? Ele é um psicólogo, então ele fala da psicologia da oração, as orações diferentes para pessoas diferentes. Então é sobre isso e por isso que nós vamos estar ministrando orações diferentes para pessoas diferentes, tá? É o que está escrito dentro da base textual da nossa lição, ok? Nós vamos com certeza aprender bastante, porque o assunto é vasto e é um assunto da nossa convivência, não é? Precisamos estar sempre orando. Oração não é um chavão, oração é uma necessidade, oração é o que nós precisamos, né, para a nossa vida espiritual. Então precisamos estar buscando ao Senhor para que, orando a Deus, né, nossas dificuldades sejam sanadas. Não é que Deus tem a obrigação de dar nada para ninguém, mas eu tenho o dever de curvar os meus joelhos e agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, né? A oração é uma questão pessoal, não é? É um assunto prático,
geralmente trabalhamos dentro dessa praticidade, né? E assim sucessivamente. Então, o comentarista, o Pablo Martínez, o psicólogo, ele trabalha sobre essa visão, né? Sobre a questão do temperamento, né? A oração em relação ao temperamento. Por exemplo, por que acho tão difícil orar? Porque alguns cristãos parecem de ter uma facilidade maior de orar, né? Porque, e começa a aparecer esses porquê para lá, porquê para cá, e nós podemos observar que nós precisamos ver assim, por que me sinto tão hipócrita quando estou orando? Porque tenho tanta dificuldade de sentir a presença de Deus quando oro. Meu problema é o dever, se deve à falta de fé. Então são coisas que o próprio ser humano vai perguntando a si mesmo até chegar a uma conclusão e procurar a sua conversão completa, tá certo? E assim sucessivamente, quando vamos trabalhar essa proposta sobre oração, deprecações, orações e intercessão, né, nós vamos observar que é uma necessidade que temos constantemente de buscar a Deus dentro da necessidade que temos, e claro, temos sim necessidade. Então, quando vamos trabalhar essa proposta, vamos ver que as orações diferentes para pessoas diferentes também, tá certo? E assim sucessivamente. O temperamento é um fator importante, né? E assim sucessivamente. Quais são as funções psicológicas da oração? Segundo os terapeutas, a oração faz bem, e muito bem, a quem está no leito, né? A quem está doente. Sem falar que você busca o Senhor, Ele, por certo, tem sim todo o poder para fazer tanto querer como efetuar. Então nós vamos aprender um pouco sobre essa temática hoje. Agora, outro livro que eu gostaria de indicar também é um livro da chamada Meia-Noite, de Robert Liette. Interessantíssimo esse material, bem sintetizado, bem didático, né? E assim sucessivamente. A vida de oração é uma sequência correta. A oração deve estar em primeiro lugar, né? Antes de qualquer coisa que se faça, antes de qualquer tarefa ou trabalho, partindo do princípio que a carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, temos aqui as instruções para a igreja, para nós, para a nossa vida. Nesse caso, aqui na nossa aula, é para os nossos jovens e para nós outros, você que está passando por aqui. Se é pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, participe. Estamos aqui para somarmos juntos. É interessante observar a sequência de 4 etapas da oração: súplicas, orações, intercessão e ações de graça. Então observa-se que em muitas igrejas essa sequência não é mantida, ou seja, com isso as prioridades não são tão colocadas na ordem adequada quando Paulo faz a proposta. Paulo considera que ações de graça, ou seja, louvor, é como parte de um pacote geral, faz parte do contexto, né? Essa questão em muitos cultos, por exemplo, no entanto, o louvor é praticamente o único a tomar lugar. Súplica quer dizer pedido, trata-se de uma necessidade, ou dificuldade ou privações que podemos trazer diante do Senhor em oração. Orações indica que é uma posição de oração do coração para orar em todo o tempo. Então a oração é indica uma disposição do coração para orar sempre, né? Outro sim, nós temos aqui intercessões. São os motivos em favor de outras pessoas que nos colocamos diante de Deus, os quais nos unimos em oração. Trata de orar por outra pessoa, né? Ações de graça, né? Através dessa gratidão, expressamos nossa confiança ao Senhor, que lhe agradecemos. Eu fiz um rascunho aqui, dentro da minha lição, sobre a responsabilidade de orar e seus diversos tipos de oração, né? Rogo, oração, louvor, lamentação, intercessão e ações de graça é o que eu estou trazendo aqui nesta oportunidade. Então, primeiro, nós vamos criar um ranking aqui.
Em favor de todos os homens, 1 Timóteo capítulo de número 2, verso de 1 a 4, está escrito: em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeiro, em favor dos homens, ninguém deve ser excluído dessa oração. Não há limite, na intercessão não existe excomunhão. Não existe excomunhão. É o próprio Deus a quem estabelece a prioridade. O Senhor estabelece prioridade aqui, conforme está escrito na nossa lição. É estabelecido as prioridades, e não temos nem como fugir delas, porque já está pautada e ordenada. Nessas orações devemos seguir até a vontade de Deus permite, ou seja, Deus quer que as pessoas sejam salvas, que se chegue ao conhecimento da verdade. Deus não exclui a ninguém, Ele não coloca um mas, nenhum limite. Assim, também não devemos excluir ninguém das nossas orações. E Ele faz outra recomendação, em favor dos reis da autoridade, trata de governante em todas as áreas, alcançando os conselhos municipais, certamente a polícia, os zeladores da ordem e os militares também estão incluídos. Então precisamos lembrar daquela época que a igreja muitas vezes era perseguida pelos governantes, E dentro dessa perseguição, mesmo assim, Paulo exorta os crentes a abençoar o governante, prestando-lhe obediência e submissão. Então Paulo sugere que a oração tem o poder de nos encaminhar para uma vida calma, para podermos nos portar com toda a reverência e honrabilidade necessária, conforme proposto pela palavra de Deus. Jesus, ele tem prioridade, ele prioriza tudo. Porquanto se há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu um resgate de muitos, por todos, aliás, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, firmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo 5, verso de 1, capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 a 7. Então Paulo, ele enfatiza o senhorio de Cristo. Muitas pessoas buscam saber os motivos de oração, então vamos trazer aqui, devemos orar a Deus, e ser nosso principal objetivo, saber que todos nós devemos orar, algo de fundamental importância, e sabermos dessa tão grande importância, que temos de orar a Deus. Então é irreal, é incrível, pois em todo tempo Deus é soberano, é conhecedor de todas as coisas, então Ele também ordena que apresentemos diante dEle as nossas petições, mediante a oração. Sim, o Deus que conhece tudo é que iremos falar antes que a primeira palavra chegue à nossa boca. É o mesmo Deus que opera por nós em nossas orações e que as escuta, Então, isso é um fator importante. Portanto, vamos ver, Tiago, ele frisa assim, sobre o motivo de orar. Em sua epístola, Tiago escreve: muitas vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, Pedimos para o nosso próprio deleite. Portanto, devemos ter em mente sempre o motivo correto de oração pelos quais devemos estar buscando ao Senhor, orando ao Senhor. Um dos principais documentos da Igreja Protestante, o Catecismo Maior de Westminster, por exemplo, assume muito bem essa questão a respeito dos motivos de oração, ao ensinar que devemos orar por tudo aquilo que se destaca a glória de Deus e o bem-estar da igreja, também por aquilo que se faz bem a nós e aos outros. No entanto, jamais devemos orar por coisas ilícitas, ok? Os motivos de oração, os principais motivos de oração, foi ensinado por Jesus, conhecida popularmente como o Pai Nosso, a oração dominical. Nesta oração aprendemos, em primeiro lugar, que devemos orar
para que Deus seja honrado, né? Então, em segundo lugar, devemos orar para que o reino de Deus se estabeleça cada vez mais em todas as partes desse mundo, até que alcance a sua plenitude, né? Isso inclui, obviamente, a oração para que o evangelho seja proclamado em toda parte e receba a honra merecida. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Em terceiro lugar, devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim na terra como no céu. Isso é a base do Pai Nosso, né? Nesse sentido, também devemos orar para que o Senhor conclua o seu bom propósito, né? Nosso objetivo de oração deve ser pela manifestação da vontade de Deus e não pela satisfação da nossa própria vontade. Em quarto lugar, devemos orar para que graciosamente Deus, em sua providência, conceda a nós e aos outros a provisão que precisamos. Então, em quinto lugar, devemos orar para que Deus, em sua livre graça e misericórdia, perdoe as nossas ofensas, para que diariamente possamos desfrutar da certeza e do perdão que alcancemos mediante a obra de Deus. Tudo isso baseado em Mateus capítulo 6, ok? E por fim, no sexto lugar, devemos orar pedindo a Deus para que nos proteja do mal e que sustente em santificação por seu Espírito, para que não venhamos ceder à tentação. Outros motivos de oração que também são legítimos, nós vamos ver, além dos motivos já citados, há outros motivos de oração, dos quais devemos nos ocupar o que contempla o bem-estar da igreja, né? E das pessoas também que nos rodeiam. Por exemplo, devemos orar pela plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos orar para que a justiça divina seja feita. Devemos orar para que pela salvação dos ímpios. Devemos orar pela cura dos enfermos. Devemos orar também pela paz da nação e pelas autoridades constituídas. Devemos orar para que as obras de Satanás e seus demônios sejam destruídas, conforme Marcos capítulo 9, verso 29. Então devemos orar também para que o Senhor faça sinais, faça maravilha no meio do seu povo. Então devemos orar também para que Deus nos dê sabedoria, não é? Conforme está em Tiago capítulo 1, verso 5. Então devemos orar uns aos outros, né? E devemos orar um pelos outros, e também devemos orar para que Deus aperfeiçoe em nós o amor e o discernimento. Devemos orar não apenas para a nossa fé seja enfraquecida, mas também que a nossa fé seja aumentada cada vez mais. Marcos capítulo 9, verso 24, Lucas 22, versículo 32. Devemos orar sempre, a Bíblia instrui aqui, que devemos orar para que possamos ter compreensão maior do poder de Deus. Devemos orar por mais discernimento espiritual e conhecimento da vontade de Deus, né? Então, em resumo, podemos entender que as nossas orações devem estar centradas em Deus, deve ser feito de coração sincero, né? De coração sincero e obediente, e deve também estar aliada ao plano de Deus, à vontade de Deus. Não adianta fazer oração de vingança que não vai dar certo. Não adianta fazer oração com ira que não vai dar certo. Tem que levantar as mãos santas para o céu, sem ira e sem contenda. É o que está escrito na sacrossanta palavra de Deus. A nossa lição, propriamente dita, né? Ela tem aqui os tópicos, eu quero citá-los. Agora, o poder da oração, o tópico de número 1 é oração, uma prioridade. É uma prioridade porque ele diz, primeiro, antes de tudo, Paulo fala no capítulo 1, antes faça as orações, deprecações ou precações, né? Paulo sauda a Timóteo, lembra a principal missão da igreja, que tinha lá em Éfeso, refutar os ensinos dos mestres, e a partir do capítulo 2 ele transmite instruções práticas de um dever de um pastor que deveria liderar a igreja e como deveria ser desenvolvida a vida eclesiástica. O apóstolo, ele começa advertindo e dá prioridade para o viver cristão. A oração, a expressão de tudo indica que antes de qualquer outra prática litúrgica, Timóteo deveria dedicar-se à oração e estimular os crentes de Efésios também a fazer o mesmo. Então, seu dever pessoal
fica evidenciado quando o apóstolo diz admoeste-te, não é? Ou seja, o dever congregacional está explícito na expressão que se façam, não é? Quando ele diz admoesta-te que se faça, né? Ou seja, Timóteo, toda a igreja deveria ter a oração como prioridade, né? No viver isso funcionaria, ou funciona induvidosamente, no caso, né? Como condição para estabelecida a vida da igreja, né? Como orar? Apesar de Paulo usar palavras sinônimas, deprecações, orações, intercessão e ações de graça. Então fica claro que não se trata de uma mera petição. Deprecação é uma súplica que necessita especificamente para uma necessidade especificamente. Oração é um termo genérico que pode expressar petição feita em favor de si mesmo, né? Por necessidades e assim sucessivamente. Então, quando vamos tratar dessa proposta paulina, nós vamos observar que o objetivo de Paulo para com Timóteo era que ele tivesse essa preocupação, que ele tivesse esse foco, né? Que cuidasse a igreja por meio da oração. Então, o ato da oração, nós podemos observar a oração como submissão, podemos observar a oração como um ato de adoração, oração como um ato ao Criador, oração dentro do contexto do ensinamento de Jesus e assim sucessivamente. Então, a oração é uma base contextual, é uma base sólida da igreja. A igreja que ora, ela tem uma base sólida, não é? Não se esfacela fácil, não é? A oração pelas autoridades. Paulo nos tempos de Paulo, o mundo vivia sob o controle de reis e imperadores, né? Cruéis como Nero, implacável perseguidor dos cristãos, que governava o império. Então, em Romanos, ele governava o Império Romano, e naqueles dias, nos anos 54 a 68, o apóstolo já havia sido hostilizado e preso muitas vezes pelas autoridades romanas. Pouco antes de ele escrever essa carta, ele sofreu 5 anos de prisão, da prisão em Jerusalém, né, até Roma. Né, nós vamos ver isso em Atos capítulo 28, verso de número 11 a 31, não é? Então Paulo ele vai fazer essas recomendações. No tópico de número 2, nós temos aí a oração, o poder da oração. É uma questão de fé. Um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia, o abandono da fé. Isso acontece paulatinamente com a diminuição das disciplinas espirituais essenciais, como a leitura da Bíblia, a oração, a fé em oração e enfim, a oração e fé. Então, os atributos, atributo e prática intimamente associadas a condependente, aliás, isso é preciso ter fé para orar. Então, é preciso orar para ter mais fé, para que o Senhor possa ajudar. Pela parábola do juiz iníquo, então, entendemos aí como a crise de fé tem relação com a diminuição da frequência e do tempo de oração. Ou seja, Jesus contou uma parábola com um propósito específico de nos estimular a orar sempre e nunca desvanecer, ok? O perigo do secularismo, isso tem sido um problema, não é? Isso é, sim, um problema. O perigo do secularismo, certo? Jesus, ele fez aplicação da parábola aos seus discípulos de todos os tempos, tratando aí de um relacionamento que precisava ter com o nosso Pai Celeste, né? Deus, ele fará justiça aos seus escolhidos. Então, a oração, ela é a base que o cristão, desde da sua meninice, deve ter não só o dever, mas também o hábito permanente. O hábito permanente de buscar a Deus, de buscar ao Senhor, por alguém que está enfermo, até mesmo por você, para que o Senhor lhe dê prosperidade, para que você aprenda a temer o Senhor e assim sucessivamente. Então, orando pelos governantes, Deus trabalhando e agindo,
você terá uma vida sossegada, uma vida de paz. É o que está escrito na base textual da carta de Paulo, não é? Nós vamos observar isso de uma forma muito clara quando Paulo ele faz a tratativa. Então, Paulo está estimulando Timóteo a orar, né? A buscar ao seu povo. Ele diz assim, Paulo está estimulando Timóteo a orar e ensinar a igreja a orar, né? Pelas autoridades, né? Para que Deus e Pai nos tenha uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então o apóstolo, ele não está seguindo qualquer outra prática como piedade, como a vida cristã. Desempenha, portanto, um poder da oração, que é um sinal trágico, né? Portanto, do poder da oração, e desempenhar, portanto, o poder da oração é um sinal trágico para a igreja evangélica. A oração pelas autoridades faz com que Deus, que é soberano, não é? Ele trabalhe de uma forma toda especial, trabalhe de uma forma toda bem incisivamente sobre as nossas necessidades, sobre as nossas carências. Deus, ele conhece tudo sobre nós, né? E assim sucessivamente. Então, no tópico de número 3, nós vamos ver aqui o propósito divino, né? Deus é bom e agradável. Você andar no propósito divino, se agradar do Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração, né? Então Deus espera que confiemos nele e que façamos o que ele recomenda na sua palavra, como sobre a inspiração do Espírito Santo, né? Nós podemos observar que sobre a inspiração, Paulo não apenas adverte Timóteo da prioridade da oração e do seu alvo, mas registra aí que isso é bom e agradável diante de Deus. Então deixa eu entender que essa recomendação ele nos faz de uma forma muito objetiva, apontando a necessidade, né, de estarmos buscando ao Senhor. Então ele trabalha isso de uma forma muito contundente, apontando aí para uma necessidade básica que temos, né? Isso até é básico praticamente. Porventura orar não é agir? Sim, orar é agir. Agir na esfera própria contra os verdadeiros inimigos da igreja. É atravessar bloqueio, né? É contra o bloqueio dentro da esfera própria, contra os próprios inimigos da igreja, né? É atravessar bloqueio e alcançar as regiões celestiais, onde estão efetivamente as soluções dos nossos problemas. Então, é lutar com armas não carnais, né? E assim sucessivamente. Depois, nós vamos ver que a salvação é para todos, né? A salvação é para todos. E é importante notar que essas recomendações, elas estão intrinsecamente ligadas na Bíblia, né? Elas estão totalmente voltadas para todo o conteúdo da expressão da doutrina de Deus, ok? Temos que nos atentar a isso, porque o Senhor ele tem falado de uma forma toda especial, né? Depois Paulo também exorta que devemos orar, né, para a salvação de todos, né? O universalismo é uma falsa crença em que ao final Deus salvará todos os homens. Isso não tem respaldo bíblico, pelo contrário, né? A Bíblia apresenta repetidas vezes os dois destinos distintos que serão dados aos salvos e ao perdido. Então essa visão é uma visão totalmente míope, cega. Então a unidade em Deus, o propósito da oração individual e congregacional é o que desejamos, né? Agentes efetivos do plano de Deus, né? E toma coragem em Cristo todas as coisas. Então Paulo diz que isto quando crescer, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então precisamos ter cuidado, né? E atentarmos para o que o Senhor, nosso Deus, tem falado, né? E que possamos buscar ao Senhor, que possamos orar de forma constante para que a boa mão de Deus encontre, né, guarida em nossos corações, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe
e que a boa mão de Deus esteja sobre a vida de cada obreiro, de cada irmão, de cada jovem obreiro que está chegando agora, você professor de escola bíblica dominical e aluno aí, que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus. Orai sempre e nunca desfalecer.